show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Começa agora o Holodeck, o podcast da Terceira Terra sobre ficção científica. Você nos encontra em holodeck.terceiraterra.com, no Apple Podcast, no Google Podcast e no Spotify. Através desses aplicativos você pode assinar o podcast e não perder nenhum episódio. Eu sou o Marcelo, comigo estão de volta... Luciana Solange? Não, Luciana Sibila. Eu deixei de propósito pra ver se ele ia reparar. Olha, imagina, chamar você de Solange assim no meio do negócio. Comigo estão de volta a Luciana e a Sibila, duas especialistas em epidemias, doenças e pragas reais e fictícias. E este mês o Holodeck está participando da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça podcasts produzidos ou apresentados por mulheres em opodcastadelas.com.br. Aqui no Holodeck, se você já não percebeu, tudo que eu faço é só apertar esses botões aqui, porque quem realmente pensa nos temas e dá direção aos episódios são as mulheres com quem eu trabalho. É verdade. Exato. O Holodeck não existiria sem a Luciana, sem a Sibila, sem a Karen e sem a Solange, que infelizmente teve que se retirar, começou a ter, gravaram 2 episódios com ela, ela teve que sair porque ela arranjou um trabalho novo, o que é bom. Quando ela tiver tempo, ela volta a gravar com a gente. Então vamos começar... A gente cata ela num dia de final de semana, assim. Então vamos começar o show de hoje. Luciana, pode tocar o barco. Hoje vamos falar de doenças fictícias, né? Desordens, infecções e patógenos que aparecem em ficção especulativa e são um elemento importante do enredo ou possuem um tema definido, aliás, dentro da história. Vamos cobrir distúrbios psicológicos, doenças de origem mágica, cientificamente apropriadas, tendo ocorrido naturalmente no mundo do enredo ou tendo sido geneticamente desenvolvida artificialmente como arma biológica ou acidentalmente, que quase não tem, né, em ficção científica, essas coisas tudo. Tomara que não tenha nenhum hipocondríaco ouvindo esse episódio, né? Porque, né, tipo, sei lá, a pessoa vai começar a ter uma coceira, passar mal, uma coriza, alguma coisa assim. Então, nesse episódio, nós não vamos falar das inúmeras doenças que aparecem em Jornada nas Estrelas, que é uma pena, né? Tem tanta doença bacana para se falar ali. São muitas, tem muita discussão, são episódios inteiros, então isso vai ficar para um episódio separado. A que eu mais gosto é aquela do Beagle, da Enterprise. Do Portus? Do Portus, que ele pega uma doença, lembra? Tadinho. Aquele episódio ótimo. Eu gosto quando o Archer fala, se acontecer alguma coisa com o Portus, quem vai mijar naquela árvore dele, sagrada dele, sou eu. Aquilo é maravilhoso. É muito bom. Ele passa o episódio inteiro, né, do lado do cachorro, não, tem uma piada né? ótima naquele do episódio. cachorro. Tem uma piada ótima naquele episódio que o Phlox, ele pega uma glândula de um camaleão, Lagarto, de um camaleão alienígena lá, né? É. Aí ele fala assim, mas vamos dar uma coisa no meu cachorro? Ele fala, bom, talvez ele desapareça, assim, quando ele tá assustado. Ele vai poder se camuflar, né? Bom, então vamos começar com o que talvez seja a minha doença favorita. Se é que tem esse tipo de coisa, mas enfim. Doença favorita? Minha doença favorita é The Strain, do Guillermo del Toro, que é uma doença que beira as fronteiras da ficção científica e da fantasia. Como é que chamou esse livro no Brasil, Luciana? Eu sei que é uma trilogia, nós temos o primeiro, mas eu não me lembro. Tem que olhar aqui atrás. Eu resenhei esse livro e eu também não lembro. A Queda, eu acho? Não, Puts, a Luciana vai procurar. Não, Vamos ver. Peraí, deixa eu procurar aqui. Eu tenho a resenha desse primeiro livro. Eu li ele em algum lugar no passado. Cadê? Noturno, isso mesmo. É uma trilogia. Eu só li o primeiro, infelizmente. Eu nunca fui atrás dos outros dois. Mas você não leu. Só li o primeiro. Mas você não leu porque você não gostou ou porque você também esqueceu, que nem eu? Eu li e esqueci, de tão bom que foi a leitura, eu não lembro de mais nada. Assim. Não, minto, eu lembro da cena do avião. Que é o começo, né? Que é o começo. E é aí que começa, né? O livro começa com um Boeing 777 chegando a Nova York. Ninguém sai do avião e não tem resposta no rádio. E aí o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos, é rapidamente chamado e descobrem que todo mundo está morto dentro da aeronave. Aquela cena foi pavorosa, foi, verdade. Nossa, o livro é tenso, vixe. É tenso. E ao mesmo tempo, tem um velho professor de história aposentado, sobrevivente do Holocausto, que parece que ele sabe o que está acontecendo. É um vírus muito antigo que praticamente transforma a pessoa em vampiro e começa a tomar conta da população de Nova York. A trilogia The Strain no Brasil se chamou Trilogia da Escuridão e o primeiro livro chama-se Noturno. Né? É muito bom. Aliás, eles adoram fazer vampiro ser vírus, né? Vampiro, zumbi, enfim. Temos uma variação do vírus vampírico com conotações científicas ou pseudocientíficas no livro I Am Legend, de Richard Matheson,
Tem esse vírus que existe no planeta há milhares de anos, mas só agora provocou uma hecatombe. Como o único ser humano vivo no mundo, o protagonista se vê com tempo para investigar os vampiros que agora habitam o mundo e ficam ativos só de noite. De dia, ele tenta analisar o sangue das criaturas com seu conhecimento rudimentar de química e chega à conclusão de que é um bacilo que gera um comportamento semelhante ao de vampiros nas vítimas. Morrem expostos à luz solar, abominam espelhos e é como uma bactéria anaeróbica, vira pó quando em contato com o ar, então uma vítima ferida o suficiente vira poeira. Nossa, Você sabe que eu gosto mais do filme do que do livro? Eu li o livro e não gostei muito. Eu reli o livro recentemente porque a Luciana não conhecia, então a gente pegou um audiolivro. Foi audiolivro, não foi? Acho que foi. Ou foi foi audiolivro ou foi uma dramatização da BBC, umas duas coisas. Acho que foi audiolivro. Foi audiolivro mesmo. E eu lembrava de ter gostado muito do livro quando eu li, muitos anos atrás, mas eu reli agora com a Luciana e eu meio que fiquei meio de saco cheio do fato de o protagonista ser super nervosinho. Ele é todo cheio do chilique, né? Ele tem dá os chiliques, é verdade. Assim, o protagonista do Will Smith, né, no bem filme, diferente, completamente diferente. Ele era meio cientista, assim, ele era né? médico. Ele era médico do exército, né? Ele era médico, verdade. Eu ia falar que a mulher dele era médico, mas ele era médico, né? Uhum. Ele era médico. E ele tava tentando investigar, né, o tempo todo que ele ficava ali, tentando investigar a causa daquilo, enfim, ele tinha conhecimento pra fazer isso, né? E era o Creeping Virus, né? O vírus Creeping, que era da doutora Creeping. Lembra? Bem no comecinho do filme? Sim, mas foi... No filme eles põem como fosse um vírus fabricado, né? Isso. É um vírus fabricado para curar o câncer, E uma coisa que eu não gosto do filme é que os vampiros, na verdade, se comportam mais como zumbis. Tanto é que muita gente fala zumbi quando lembra desse filme. São vampiros. Eu paro de ver o filme quando a Samantha é atacada. Aí eu paro de ver o filme que eu não aguento ver a bichinha morrer, gente. Ai, que dó. Ai, que dó, é verdade. O Will Smith gostou tanto de contracenar com ela que tentou ficar com a cachorrinha. Mas o dono falou... Mas a história do cachorro no livro é muito mais triste. Não vamos parar, gente. Eu vou chorar, não vai dar certo. Beleza. Muita série de ficção científica usa vírus para explicar doenças sobrenaturais. A série Maze Runner tem um vírus chamado The Flare. É um vírus altamente contagioso, ele afeta o cérebro, tornando a pessoa infectada um zumbi comedor de carne, que no livro eles chamam de Cranks. Foi um vírus desenvolvido por algum governo, depois das erupções solares que aconteceram no passado da série, com o objetivo de controlar a população, que funcionou bem demais. Então mata muita gente, exceto os ricos do mundo, né? Óbvio, que tinham acesso a um remédio que diminuía a atividade cerebral. Mas os pobres, né? Morre tudo. E tem um vírus em história de super-herói também. Tem o Despotelis, que é um vírus inteligente, membro da Sinestro Corps. Pois o vírus é membro da Sinestro Corps. O vírus tem um anel amarelo. Ele tem um crachá. O Despotelis, ele podia se reproduzir à vontade, podia criar duplicatas de si mesmo, que podia infectar e matar em questão de minutos. As duplicatas também se autodestruíam, para não deixar qualquer traço de sua existência. Isso tá num arco do Lanterna Verde, quando o Lanterna Verde era o Kyle Rayner. A mãe do Kyle Rayner foi uma das muitas vítimas desse monstro. E eu descobri, lendo sobre isso, relembrando, tem outra doença no universo DC que apareceu na série DC 1 milhão. Eu não lembrava disso. Tem o Our Man Virus, né? Seria o vírus Homem-Hora, que é uma praga feita de nanomáquinas. Ela foi criada pela Estrela Viva Solaris e funcionava tanto como um vírus biológico quanto um vírus de computador. Que beleza! Pois é, e podia passar, né, de seres vivos para máquinas e vice-versa. No exemplo mais radical de zoonose que existe. Alô, Anvisa? Aqui, ó. Presta atenção aqui, Anvisa. O Lovecraft, né, também se aventurou por doenças fictícias. No famoso conto A Cor que Caiu do Espaço, a cor é uma doença infecciosa que vem do espaço sideral e que afeta qualquer coisa viva, tanto planta quanto gente, bicho, inseto, etc, etc. E tem um caso muito legal. Quando eu estava lendo este e-book, eu estava no médico. E o personagem tá abrindo uma porta, aquela tensão, aquela coisa. De repente o médico abre a porta. No mesmo momento. Eu quase caí da maca.
Gente, que tivesse puta combinado, susto. não dava certo, né? Não dava. Isso me lembra a primeira vez que eu usei um PlayStation na vida, o primeiro PlayStation. Eu cheguei em casa à noite da faculdade, ou sei lá, do que tava, e meus irmãos tinham pegado emprestado um PlayStation com um amigo, e tava com o Resident Evil 2 lá. E eu nunca tinha jogado PlayStation, tá? Eu tinha antes, né, na época, acho que eu não tinha nem eu não tinha o Dreamcast ainda. Acho que o Dreamcast não tinha saído. Não tenho certeza. Que velho isso. Foi ano 2000, 2001. Que coisa velha, ano 2000. Nossa, tipo século XVIII praticamente. Todo mundo dormindo em casa, eu falei, nossa, vou jogar esse jogo aqui, né? Eu coloquei o Resident Evil 2 no coisa e liguei. E aí comecei a jogar. A primeira... foi uma sensação muito gostosa, assim, porque você não tem menu... Você já começa jogando, né? E aí a hora que... E eu tava achando muito nervoso o fato de que as portas... Quando você vai abrir uma porta, faz uma cutscene, que aparece só a porta gira a maçaneta e ela abre, né? Aí você passa pra próxima sala. No instante em que eu abri uma dessas portas, a minha mãe tinha aberto a porta da sala. Ao mesmo tempo, eu não ouvi. Só que a hora que acabou de abrir a porta no videogame, ela falou assim, Marcelo, eu tomei um susto, joguei o controle pra cima. Aí ela começou a rir, eu falei, mãe, você vai matar de susto, que esse negócio que eu fiz de jogo de terror aqui. Ela começou a rir, ao invés de brigar comigo, porque eu tava acordado de madrugada. Essa cena eu queria ter visto. Bom, mas assim, nem toda a história foca em doenças que pegam em gente, né, que pegam em humanos. No livro O Mundo Perdido, né, o do Michael Crichton, o destino final dos dinossauros é morrerem por conta de um prion, chamado simplesmente de DX no livro. Esse prion foi descoberto pela InGen em carnívoros que eram alimentados com carne de ovelha. Ou seja, não afetava animais modernos, mas por algum motivo afetava os carnívoros. Se o DX não matasse o dinossauro na infância, ele afetava o bicho seriamente quando adulto. Soltos na ilha Sorna, o prion conseguiu infectar herbívoros que depois de mortos eram devorados por compsognatos, que retransmitiam a doença. Ao fim do livro, o Ian Malcolm previu que esse seria o fim último dos dinossauros do parque. É tipo a doença do dinossauro louco, né? Essa da vaca louca do dinossauro louco. Tem prion também, né? A vaca é por prion, é. Ah, também é? Então ele deve ter se inspirado. Não, Michael Crichton, né, Abigo? Provavelmente. E falou em Michael Crichton, eu lembrei de Steven Spielberg. E lembrei em Contatos Imediatos no primeiro grau. Contatos Imediatos do terceiro grau. Que eles fabricam uma doença que, lembra? Pra que ninguém chegasse perto daquele morro. Sim. Eles matam, entre aspas, né, os animais em volta pra dizer que tinha um vírus. Para as pessoas não chegarem perto. Química? Era um vazamento químico, não era? Não, mas tinha... E aí matam os bichinhos. Que na verdade eles tinham colocado tipo um gás do sono, assim, né? Pra eles dormirem. Eles foram tão bonzinhos que eles não mataram os bichinhos. Eles só desmaiaram os bichinhos pra ninguém chegar perto. Mas eu lembro disso, que era pra ninguém chegar perto da montanha, né? Mas os nossos bravos heróis... Americanos... e tem doenças nos livros de Harry Potter também, né? O Dragonpox é uma doença mortífera que só ocorre em bruxos e bruxas. Parecida com a varíola, né? Pox, obviamente, ela deixa as vítimas que sobrevivem com uma tonalidade meio esverdeada na pele. E se chama Dragonpox porque sai faísca das narinas de quem a contrai quando espirram. Spattergroit é uma doença fungal. Fungal é ótimo. Fúngica, Marcelo, fúngica. Ok. Uma doença fungada. Uma doença fungada. Spattergroit é uma doença fúngica que provoca pústulas arroxeadas na pele e impede a pessoa de falar. O único jeito de curá-la é amarrar o fígado de um sapo no pescoço da vítima e deixá-la pelada num barril cheio de óleo de enguias por uma noite inteira. Tranquilo, suave, quem nunca? Né? Que horror, imagina o cheiro. É que as doenças que aparecem na série Harry Potter são mais pra tirar sarro de alguém, né? Não é um plot, não é um elemento do enredo, é mais doença não tem muito, não. Aquela vez que o Rony Weasley começa a cuspir lesma. Que nozinho. Que nozinho. As crônicas de... as crônicas de Gelo e Fogo do George Roger Martin também tem as suas doenças. Então uma delas, a mais conhecida, é a escama gris. É tipo uma doença de Hansen, né? A hanseníase, que antes se chamava de lepra. Se afeta crianças, a doença deixa elas deformadas, porém vivas. Se os adultos contraem a doença, normalmente eles morrem.
Ela é transmitida por um simples toque entre uma pessoa e outra, e o nome vem do fato de que a pele da pessoa fica manchada com pedaços acinzentados, ou completamente, ou deixa a pele do adulto totalmente cinza. Se um adulto sobrevive a escama gris, ele acaba ficando doido, fica louco. Tem também uma doença nesse mundo que é a Pale Mare, é isso? Acho tipo uma cólera. Acho que é Pale Mare, não tenho certeza. Eu não achei a tradução. É tipo uma cólera, né? Muito, muito comum durante períodos de guerra. Essa escama gris, ela lembrou um pouco a varíola, né? Porque se você sobrevivesse à varíola, você ficava com marcas na pele, bem pronunciadas, né? Tem a múmia de um faraó que tem marca de varíola na cara. Nossa. Então, quer dizer, olha isso, né? O cara morreu, 3.000 anos depois ele ainda tá com a marca. E é uma doença que tem um enredo importante em mais de um livro, né? Em mais de um livro tem uma região que eles não podem ir, porque o pessoal tá com escama grisa, esse tipo de coisa. O mundo do Martin é muito bem entrelaçado, né? Tudo muito bem concatenado. A gente pode odiar o velho por não estar escrevendo o próximo livro, mas que ele escreve bem. Né? A gente tem que admitir, fazer o quê? Fazer o quê, né? Bom, peraí, não vamos falar de Jornada nas Estrelas, mas Star Wars também tem uma doença provocada por um vírus chamado Krytos. Acho que é Krytos. Altamente contagioso, poderia se transmitir por contato com doentes ou pela água, mas só afetava não humanos e matava em poucas semanas depois da pessoa ou do ser sofrer constantemente com dores horríveis. O vírus funcionava atacando e destruindo as células do hospedeiro uma por uma. Olha que beleza. Foi geneticamente criado pouco depois da derrota do Império em O Retorno de Jedi e demonstra a particular abominação que o Império tinha com não-humanos, uma coisa que não aparece de forma explícita nos filmes, mas que é um tema recorrente nos livros e gibis do universo expandido. Porque é uma coisa que é importante para justificarem o fato de que por que tem tanto humano pra cima e pra baixo em Star Wars? Mas no terceiro filme eles colocam um monte de alienígenas do lado da resistência, né? É pra justificar, tipo assim, o Império, além de tudo, era racista. Então tem um monte de plot point nos Nossa, que surpresa, né? Pois é. Mas peraí, também tem a Meleca Cinzenta, que foi usada nos 2 livros de horror do universo Star Wars. Pois é, no universo Star Wars tem 2 livros de horror. Um chama Red Harvest e o outro chama Death Troopers. The Red Harvest se passa na Antiga República e Death Troopers se passa entre o primeiro e o segundo filme, uma coisa assim. Basicamente, foi um experimento milenar de um Sith que queria ficar imortal, só que a doença, que nos livros eles chamam de apenas a doença, na verdade transforma os infectados em zumbis. Nossa, que beleza, hein? E são 2 livros de terrorzão brabo de Star Wars, assim. Saíram mais ou menos ao mesmo tempo, foi muito legal. Bom, falando em doença que transforma as pessoas em zumbi é o puro, né? Falar de vírus, enfim. Eu acho que o livro que melhor descreveu isso foi World War Z, de Max Brooks. E o filme do Brad Pitt. Tem um vírus chamado Solanum que existe há milhares de anos. Ele é transmitido através do contato com fluidos corporais e invade o cérebro, substituindo as células cerebrais por ele mesmo, enquanto a vítima está em coma. Quando o processo se completa, a vítima acorda com uma vontade insaciável por carne humana, comportamento psicótico e fúria incontrolável. A única maneira de parar a vítima é destruindo o cérebro, que é onde o vírus está. Então tá sempre... mas isso foi bem... sempre no cérebro, isso, né? Foi descrito... O zumbi sempre destrói o cérebro. É que o livro World War Z tem nada a ver com o filme. O filme tem um protagonista enquanto tá acontecendo a epidemia, né? World War Z são relatos de sobreviventes depois que a guerra acabou. E aí, então, tem acho que é um médico, que ele explica, ele analisou como é que... Acho que na primeira história, acho que do livro. Que aí ele analisa, ele tem toda essa parte científica, assim, que geralmente não tem história de zumbi, né? Eu gosto muito, tanto do filme quanto do livro. O filme, inclusive, tem um amigo meu que ele usa em metodologia científica. O filme. Porque ele falou, se você olhar, é um processo de investigação científica inteirinho dentro do livro. Ele identifica, né, o problema, ele formula uma hipótese, ele testa e tá lá, direitinho, a sequência inteira. Eu falei, cara... Legal. né? Tipo, é mesmo. E uma coisa, assim, que eu falo, eu reitero muitas vezes isso, a galera parece que não entende. Não tenta comparar livro com o filme, porque são 2 mídias diferentes. Você tentar, porque o filme tá muito diferente do livro.
Então, porque o filme tá inspirado. Então ele vai tomar algumas licenças poéticas. Não dá pra você encaixar tudo. Imagine Senhor dos Anéis com aquele mala do Tom Bombadil cantando na floresta. Não, até Harry Potter, que se você for ver, foi um filme que, né, tentou se fazer o mais próximo possível do livro, a todos os livros do Harry Potter, teve coisa que não teve jeito, não cabe no filme, né? E, enfim, tiveram que tomar alguma. Agora, eu não perdoo ela por não ter feito a carta do Sirius Black autorizando o Harry Potter a participar da como é que fala? Oh, meu Deus. Quando ele vai pra Hogsmeade. Excursão. Não tem ao final, né, a carta que ele escreve autorizando o Harry Potter a participar da excursão a Hogsmeade. Isso eu não perdoo o filme. Sacanagem. Fiquei esperando até o último segundo. Falei assim, nossa, vai ser a cena mais legal, vou chorar muito. Não tem. No segundo filme, aquela campanha da Hermione pra liberar os elfos domésticos também não aparece no filme. Não aparece. Então, assim, gente, não tenta comparar uma coisa com a outra. São mídias diferentes. Aproveita, curte os dois. Ou não, você quer só o livro? Beleza, mas para com essa palhaçada, entendeu? Os dois dá pra você curtir na boa. Como diz o Marcelo, são duas histórias diferentes, né? Você consegue curtir duas histórias, às vezes, né? Às vezes até o filme fica um pouco melhor. Eu achei Eu Sou a Lenda melhor do que o livro. Eu achei também. Gostei, e é claro que, né, o nerd do porão saiu das profundezas pra vir me explicar o livro, porque obviamente eu não entendi. Né? O nerd do porão é ótimo. Eu não entendi o livro, então ele veio me explicar, obviamente, né? Nos gibis da Marvel, o vírus legado só afetava mutantes. Então, mutantes infectados sofriam de uma degeneração física e mental, e quando eles eventualmente morriam, o vírus fazia o mutante soltar o seu superpoder de uma vez de maneira catastrófica. Né? Acabou! Explodiu o negócio. Eventualmente, ele começou a infectar humanos também. Nas histórias do X-Factor, descobre-se que o vírus ele foi criado por uma organização terrorista, antimutante, e já faz quase 20 anos que o arco das histórias dos X-Men com o vírus legado foi importante, mas de vez em quando se faz referência a ele nos gibis. E, gente, se você lê X-Men e não percebe as semelhanças com a nossa sociedade, tu é um nerd de porão bem babaca, né? Vamos passar um pouco para a literatura mais séria, né? Uhum. Falar do Gabriel Garcia Marques, fez um enredo inteiro do livro 100 Anos de Solidão em volta de uma praga de insônia. As pessoas infectadas tinham os olhos brilhantes como gatos e não sentiam cansaço, portanto não precisavam dormir. Eventualmente, porém, os infectados perdiam a memória, chegavam ao final da vida sem qualquer conhecimento de si ou que existe em volta deles. É o enredo inteiro do livro. Então é isso? Uhum. Aprendeu. A gente estava discutindo aqui antes sobre o ensaio sobre a cegueira do José Saramago, né? Que, na verdade, teve uma epidemia, mas ninguém eu não coloquei... Ninguém chegou Eu não coloquei ele na pauta porque não tem ninguém fala assim, é um vírus, é uma bactéria, um nanovírus é alguma coisa contagiosa, né? Ele não sabe o que é. E aí o Marcelo falou, será que é vírus? Será que não? Eu falei, não, eu acho que não deixa claro, né? A gente não leu o livro, na verdade, né? A gente só viu o filme, você leu o livro. Não, Deus me livre. Eu vi o filme também, realmente não... O filme, aquele filho, como é que é? Children of Men, o filme, também não deixa claro. Apesar de que no livro dizem que é um vírus, né? Uma infecção que deixa a pessoa infértil. Mas no filme não faz nenhuma menção. Só fala que a humanidade está infértil, né? O conto da Aya, né? Que são os produtos químicos, né? Não é uma infecção, não é uma epidemia. É a poluição. Tem algumas doenças, né, que são causadas por outras coisas além de patógenos. Aí acho que entra numa classe diferente, né? Mas ainda pode ser, assim, não sei, porque, por exemplo, no caso do ensaio sobre a cegueira, como é contagioso, pelo menos, né, até onde, porque de repente ficou todo mundo cego, ninguém nem tinha como saber o que era mais, né? Exato. Mas é uma coisa contagiosa, porque as pessoas chegavam perto e aquilo ia passando, né? Aliás, que filme pavoroso, gente. Meu Deus. Verdade. Que medo daquele filme. Que medo da cegueira da gente mesmo. A gente tem medo do filme e da metáfora do filme. Sim. A metáfora também é ótima. Mas enfim.
Também tem o Pulso, que é um vírus que gera os monstros, no livro Cell do Stephen King. O vírus foi criado por algum grupo terrorista após 11 de setembro, que invade telefones celulares e é ativado por um sinal específico, esculhambando o cérebro da vítima, transformando ela essencialmente em um zumbi. Stephen King já trabalhou com doenças antes. No livro Dreamcatcher, a Terra é invadida por um parasita inteligente que se hospeda em humanos e está pronto para sair, comendo os intestinos da vítima. A gente viu o filme desse também, né? A gente viu o filme, Foi o que me fez interessar pelo livro. O livro é bem diferente, mas, tipo assim, a sensação de desconforto é a mesma. Não, e o livro começa meio engraçado também, né? O filme, aliás, né? Tem uma coisa aí, depois você vai começando assim, mas tá meio esquisito esse negócio. Esse Cell do Stephen King não é aquele filme com Esse nunca foi feito filme. Tem um, sim, com essa temática, que é com o Samuel L. Jackson. Nossa. Tá na Netflix, inclusive eu assisti e eu queria as minhas 2 horas de volta, porque é uma bosta. Nossa, com o John Cusack, Samuel Jackson e Elizabeth Furman. Isso, esse mesmo. Meu Deus, eu assisti. Passou completamente. Eu entendi a metáfora do que ele quis dizer, entendeu? Eu entendi o que ele quis dizer, mas porra, o filme é muito ruim. Mas tem um elenco estelar, como assim você fala isso? O que mostra que mesmo um puta do elenco, uma direção de merda, deixa o filme uma bosta. Eu não sabia que tinha feito filme. Eu adoro John Cusack, assim, mas eu devo dizer que, assim, nem tudo que ele faz é bom. Samuel Jackson também, né? Samuel Jackson faz qualquer coisa. O John Cusack, ele me parece a Jennifer Aniston, a versão masculina. Ele tem a mesma cara, a mesma fuça e faz sempre os mesmos personagens. Eu cansei desse cara. E sempre com a irmã dele, né? Vira e mexe, a irmã dele tá junto também. Você fica olhando e fala assim, gente, eles estão sempre juntos, esses dois. Você não sabe mais o que ele tá fazendo. A cara dele nesse filme é a mesma de 2012. Igualzinho, não mudou nada. A fuça é igual. Cor do cabelo, a forma de falar. Ele é um cara angustiado. É uma prova de que ele faz qualquer coisa. O cara é um angustiado, falido, fudido da vida. Ele sempre faz o mesmo cara. É impressionante isso. Eita, falando em doença aí, olha aí, ó. É o coronga, olha o coronavírus aí, ó. Eu tô tomando cerveja Corona todo dia. É o coronavírus esse. Pra criar resistência. E quando aí a piadinha no Twitter é quando você pega o vírus de outra pessoa, é o coronavírus. Nossa, entendeu? Senhora, que horror. Que bosta. É uma merda, eu concordo, mas eu tinha que fazer a piada, eu precisava da deixa. Põe uns pratinhos, né? Badunts. Eu e o Marcelo, a gente ficou doente, um resfriadaço, assim, esses dias, mas a gente só viajou pra Garça, então acho que não tem... A médica também falou. E lá em Garça tinha 2 casos suspeitos e foram descartados, então acho que não tem problema. E o brasileiro burro com medo de ir lá no bairro da Liberdade, eu espero que também comece a boicotar a cantina italiana, né, seu idiota? Não, isso aí não, né, amiga? Se pudermos ser racistas, seremos racistas. É o mote do brasileiro quando a gente nasce. É incrível, né? E depois ainda fala, porque não, é só precaução. Não, é porque até babaca mesmo. É isso aí. Bom, a gente falou tanto de doença que o Marcelo já começou a tossir, né? Então, dá pra ver que, assim, vírus são os patógenos mais queridinhos dentro da ficção científica. Mas nós temos também doenças bem criativas, como no filme Johnny Mnemonic, uma condição conhecida como vazamento sináptico, que o protagonista pega porque ele armazenou gigabytes demais no cérebro, faltou slots, né, no cérebro do cara, e ele não conseguiu armazenar mais. A informação secreta que ele está levando na cabeça também tem a ver com uma doença que é chamada de NAS, que é tipo uma AIDS do futuro, que provoca uma alergia fatal a ondas eletromagnéticas. Gente, que salada que é Johnny Mnemonic, né? Aliás, o ano em que o filme acontece tá logo aí, 2021. Então, né, prepara. Ano que vem é o ano do Johnny Mnemonic. Porque com certeza vai acontecer tudo isso, né? Cara, a gente ainda tá batendo nos outros no meio da rua, em vez de Eu tenho um pendrive aqui em cima da mesa que tem mais capacidade do que o cérebro do Johnny Mnemonic. Sim, é um filme que envelheceu muito mal, né? É verdade. Agora, em Babylon 5...
tem a praga de Drafa, né, que exterminou os Markab, que é uma raça, uma dessas alienígenas na estação. A praga era associada a uma parcela específica da população que foi rotulada de pecadora e degenerada. Foi um momento em que a série estava usando para discutir religião, né? O vírus era pego pelo ar e atacava células amarelas do corpo dos Markab, que ficava uma ponte... as células amarelas é o que criava a ponte química entre as sinapses, né? Então, sem funcionar direito, a pessoa tinha um problema de equilíbrio, ela perdia o controle sobre as funções autônomas, e a praga ganhou esse nome porque apareceu em primeiro lugar na ilha de Drafa, que é um lugar conhecido lá no planeta deles por ser imoral. Então, quem pegava a doença era considerado imoral também, o que impediu a pesquisa e a busca por uma cura, né? Acho que foi uma sequência de episódios, não foi? Foi um só. Ah, foi um só? Mas foi bem pesado, foi um episódio denso. E aí, no fim, o preconceito dizimou toda uma civilização e caçadores de tesouros usavam o planeta para saques, né? E é uma esclerose lateral amiotrófica muito violenta, que impede as sinapses cerebrais de se formarem, impedindo que sinais do cérebro vão para os órgãos e matem em 24 horas. O interessante dessa doença em Babylon 5 é que ela causa um estigma na raça dos Markab, que nem o HIV era estigmatizado nos anos 80 na Terra. Mas eu sei... Isso vários anos antes daquele episódio com a T'Pol em Enterprise, né? É bem parecido. Mas é só coincidência, obviamente. É claro. Ninguém pensou em nada assim disso. Mas é pra gente ver como esse tema é tão comum na nossa história, que os roteiristas usam, né, em vários lugares. Stargate já usou, Babylon 5, Star Trek. E é uma discussão que nunca se cansa de se fazer, porque ela sempre existe. Tanto que tá aí, não né? Morre, né? Não, e tanto que tá aí, né? Hoje Tanto nós que estamos tá aí. vivendo isso, enfim. Exatamente. Nego apanhando na rua porque tem olhinho puxado, ninguém merece. Bom, na série Supernatural aparece uma doença chamada de doença do fantasma. Olha que criativo esse nome. O contato prolongado com fantasmas provoca uma reação alérgica de medo na pessoa. Esse episódio é maravilhoso. Muito bom esse episódio. O Dean pega ela num episódio, os sintomas é ter medo de absolutamente tudo. O Dean quase morre de susto por conta de um gato no episódio. A cura é simplesmente destruir o fantasma que te contaminou. Ele corre do Yorkshire, lembra? Nossa, ele é muito engraçado. É muito bom esse episódio. Quando ele grita ele primeiro tem que beber pra dar coragem. E aí, quando o Sam abre a portinha do armário, tem um gato, meu Deus, o berro que aquele homem dá. Ele faz um grito ótimo, ele faz um grito esganiçado, tipo... Né? Tipo... Totalmente esganiçado. Aquele grito de pavor, assim. O Sam olha pra ele, tipo, mano, tá louco, velho. Aí eles vão na delegacia pegar documentos, né, sobre o morto lá, tal. O policial pergunta, ele tá bêbado? O Dean tá quase caindo, né? O Sam fala, não, ele tá ótimo. E ele, isso é demais, meu cara, tu é truta, brother. Isso aí, velho. E você tem que destruir, tem que correr atrás do mesmo fantasma que te contaminou, né? É meio difícil isso aí. Bom, depende, né? Se for fantasma que assombra um lugar só, tá fácil, senão... Foi uma solução criativa, né? Que eles tiveram pra, quer dizer, matar os fantasmas de susto. Tadinho, o rapaz era uma vítima, né? Eu fiquei com dó de ter que matar o coitado de novo, assim. Matar o morto. Matou o morto. Ghost in the Shell tem uma cyberesclerose, né? Se a gente pode dizer assim. Então, o uso contínuo de implantes cerebrais leva a um endurecimento das células cerebrais. É uma doença super rara no mundo de Ghost in the Shell. Então, assim, ninguém deixa de usar os implantes cibernéticos por conta dela, mas uma vez que você é diagnosticado, morreu, porque é incurável. A gente tinha comentado de eu ter jogado Resident Evil. A série Resident Evil é cheia de vírus. Ela depende, na verdade, do plot. A rainha dos vírus, né? O nome da franquia no Japão é, afinal, Biohazard. Chamou Resident Evil aqui no Ocidente. O primeiro vírus que a gente encontra nos jogos é o T-Virus, que provoca um inverso de inteligência na vítima. Eu adoro isso, cara. Os humanos viram zumbis, lentos e retardados. Cães ficam furiosos e rápidos, crocodilos ficam enormes e resistentes a balas e planta faz emboscada. Planta faz emboscada. Que isso, cara? Quanto menos inteligente é a criatura viva, mais esperta ela fica morta. A gente ia morrer primeiro, né? Porque tem bicho, tem planta em casa. Vixe, lascou. Depois eles introduzem outros vírus na franquia, né, como o G-Virus e o T-Veronica Virus, que pra mim é do meu jogo meu favorito, que é o Code Veronica,
que é uma mutação entre um vírus ancestral, que foi encontrado nas rainhas de uma espécie de formiga, combinado com o T-Virus. Mas tem parasitas também no mundo de Resident Evil, eles não vivem só de vírus, não. Que bonito. Em Resident Evil 4, depois no 5 e no 6 também, a gente conhece uma doença chamada Las Plagas. E é uma zoonose, até porque senão a gente teria um monte de bicho na floresta que tá infectado também, que o jogo precisa de você dar tiro nesses bichos, né? Esse Las Plagas não é aquele forasteiro? Exatamente. Tá. Exatamente. E as vítimas podem até se comportar normalmente por um tempo, só que na verdade elas compartilham uma mente coletiva e sentem um ódio mortal por qualquer um que não esteja infectado. Eu acho que o Resident Evil 4 se passa na Espanha e o Resident Evil 5 se passa na África, né? Eu e o Luciano, a gente começou a jogar Resident Evil 5, mas a gente meio que encheu o saco, né? A jogabilidade tá muito estranha. Mas eu preciso acabar aquele jogo. E as vítimas, elas são mais perigosas que as vítimas infectadas pelo T-Virus dos 2 outros jogos, porque elas mantêm suas faculdades mentais. Então elas podem usar estratégia rudimentar, mas eles podem usar armas de mão, que é quando começa o 5, que tá, nossos 2 personagens estão lá numa vila, e a vilarejo inteiro tá infectado, e eles cercam a gente dentro de uma casa. Então, acho que eu cheguei só até aí, na verdade. A gente não jogou depois. A jogabilidade... Porque eu fico rodando em volta de mim mesmo, assim. A jogabilidade não é muito boa, a gente já viu, né? E Dragon Age também tem o Blight, que é uma doença mágica espalhada por corrupção mágica do Darkspawn. O Blight ou te mata de uma vez, ou você vira um monstrinho com um comportamento cada vez mais agressivo com o passar do tempo. Olha que beleza. Ou ela mata ou ele te transforma num nerd de porão, pelo que eu entendi, né? Né? Porque você vai ficando mais agressivo com o passar do tempo, então você é um nerd de porão. Dead Space também tem uma doença, mas assim, vamos ver se vocês acham que é. O enredo do jogo gira em torno de uma máquina alienígena que é descoberta num buraco lá, num planeta, não sei aonde, e essa máquina produz uma sequência super complexa de DNA que permite que células mortas sejam revividas. Um dos cientistas que estava estudando esse bagulho aí derruba uma placa de Petri, sei lá, um negócio de Petri lá, é contaminado, o que leva ele a atacar outros cientistas e contaminar a eles também. Isso tá parecendo Doom, né? E então, o cientista desastrado, né? Sempre tem um, né? Sempre tem. Como é que se formou essa desgraça, né? Mas beleza. Então é tipo uma célula programada, não um ser vivo como uma bactéria. Tipo, eu hesitei em colocar o Dead Space aqui, mas eu achei que daria uma boa discussão. Eu não joguei Dead Space 2 ou 3, então eu não sei se eles mudam de ideia em relação a essa doença. No primeiro jogo é um programa de computador que cria essa doença, entre aspas. Isso lembra meio Soldado Universal, né? Eles nunca explicam como é que eles trazem de volta o morto à vida. Lembra um pouco, né? Já que a gente tá falando de doença de videogame, a gente tem que citar o Flood de Halo, né, Luciano? De Halo. Toca a musiquinha da Beyoncé na sua cabeça. Não, né? Nossa, acabei de pensar a mesma coisa. Olha isso, sintonia total. Toda vez. Toca na minha cabeça o tema de Halo. Ele fica bravo comigo toda vez que ele fala de Halo, que eu... me vem Beyoncé na mente, na hora. Não, eu lembro do trailer. Queen Bee na veia. Bom, enfim, o Flood é um tipo de fungo parasita. A gente até agora não tá falando de nenhum fungo, né? Então o Flood é um fungo parasita alienígena extremamente virulento que toma conta do hospedeiro, transforma ele num tipo de monstro e cria uma mente coletiva cujo objetivo é erradicar toda a vida do universo. Alguns infectados simplesmente são usados como biomassa para dar forma às formas mais puras do Flood. Nossa senhora, tem umas partes muito chatas. Tem, porque é um monte de bicho, eles explodem em pedacinho e vêm em cima de você. Nossa, é muito chato. Mas dá um medão, especialmente a hora que a nave cai lá no Halo. Qual que se passa na África? Se passa em Nairobi? É o 3? Ou 4? Não sei. Eu sei que a música muda, fica tudo mais cinza, assim, vira que meio um jogo de terror, assim. E Dishonored também tem uma doença, Red Plague, que só pode ser curada usando um elixir mágico, que é super caro e difícil de fazer. Seguindo essa linha de doenças como armas biológicas, a gente tem a Genophage, que é muito importante nos enredos de Mass Effect, né? O Genophage foi criado pelos Salarians
com o objetivo de reduzir a natalidade dos Krogans e controlar a sua expansão violenta pela galáxia. É basicamente uma doença genética que provoca abortos e que tem grandes consequências para a história do jogo. Eu pensei também aqui no ALZ-113, do reboot de Planeta dos Macacos. Vocês acham que ele entra nessa categoria de arma viral? Acho que sim. Porque ele usa um vírus como vetor para curar o Alzheimer, né? Que depois se volta contra os humanos. Lembra o Eu Sou a Lenda, né? Que ela usava um vírus para curar o câncer. E o vírus, né, se transforma. Arma viral, como é que eu posso dizer assim? Arma viral que se volta contra os humanos, que era inicialmente uma coisa boa. Entra como vírus, como doença, ou né? não? Porque não, porque no Planeta dos Macacos, eles falam se é um químico ou se é um vírus mesmo? Acho que é um vírus. Eles falam que é um vírus, né? Então é um vírus para transportar a cura, que tem o LZ-112, né? Que como é o Franco lá, esqueci o nome dele. Como é o nome dele? O ator lá. Franco. James Franco. Isso. Ele cria o LZ-112. E depois, eu não sei se é uma mutação, não me lembro direito, surge o LZ-113. E aí a raça humana começa a ser exterminada. Tem um cara até no avião que transmite para as pessoas, vira uma epidemia. Faz tempo que eu vi o filme. Eu e a Luciana só vimos o primeiro filme. A gente não viu nenhum dos outros, da sequência. Assim. Bom, mas por que qualquer enfermidade na ficção científica é um vírus, né? Quase todos que a gente falou aqui são vírus. Vocês já notaram que são poucas bactérias, são poucos bacilos, são poucos fungos? Pelo menos na nossa lista aqui. Qual é a do vírus, hein, dona farmacêutica? O vírus, primeiro, ele tem uma forma de reprodução muito, muito simples. Ele usa a maquinaria da própria célula, né, para se reproduzir. Então, ele consegue produzir muitas cópias. Pensa assim, uma reprodução de micro-organismos, né, ela é mais demorada, vamos dizer assim. O vírus, ele infecta uma célula, faz a célula produzir um monte de cópias do vírus, e aí isso se espalha e aqueles vírus que saírem já infectam as células seguintes, e enfim. Além disso, ele tem por isso que ele é usado como vetor, né, para medicamento. Tem gente levar cura do câncer, colocar DNA, às vezes, de bactéria em planta, usa vírus, porque ele é muito eficiente nisso, de infectar a célula e colocar o DNA dele para aquela célula trabalhar com o DNA dele. O DNA ou RNA, né? Porque tem vírus de maior parte é de RNA. Então, ele, por causa dessa reprodução muito acelerada, ele também tem muita mutação. Então, é muito difícil combater vírus. Tanto que hoje, por exemplo, a gente tem... quando você fala em vacina, por que nunca se achou a vacina contra a AIDS, a vacina da gripe eu tenho que repetir todo ano? Porque é muito difícil fazer vacina, porque o vírus muta muito rapidamente. Principalmente quanto mais simples o vírus, mais fácil dele se sofrer mutação, né? Diferente do vírus da varíola, né? Que deu para erradicar a doença, porque ele não sofria essas mutações constantes aí da gripe, por exemplo. E a gripe, assim, como é também por exemplo, a gripe é uma doença que também se espalha muito fácil, né? Mas ela é pelo ar, enfim, contato com pessoas, a pessoa espirrando, tossindo, a mão contaminada, enfim. Ela é muito fácil de se espalhar. E aí aumenta muito mais a reprodução do vírus, aumenta a mutação, enfim. Aí todo ano eles têm que pegar o vírus do ano anterior, né? Produzir a vacina, tentar prever como é que vai ser o próximo, enfim. Por isso que é tão difícil combater doença viral. E vírus tem muita estratégia do tipo... como é que fala? Eles têm como se fosse que nem o coronavírus, né? Ele tem uma cápsula em volta dele, essa cápsula viral em volta dele, às vezes tem formas de se esconder no meio do organismo. Então, o nosso sistema imune demora para entender esse vírus, né? Ele não tem como a produção dele é feita na célula. A célula infectada é a sua célula, né? Então, para combater essa célula, para o seu sistema imune combater essa célula, às vezes ele passa um tempo despercebido dentro do seu organismo até que ele começa a se contaminar. O vírus da AIDS, ele se esconde muitas vezes no organismo, né? Por anos, às vezes, até que ele consiga fazer a pessoa ficar doente, né? O vírus da herpes, né? A herpes tem
Um problema que também fica escondido ali no organismo e de repente tem uma baixa da imunidade e aí aparece, né, coisa na boca ou dor no músculo, enfim, onde quer que ele vá se manifestar. Então, o vírus é um negócio complicado. Fascinante, complicado. E tem o fato de que o vírus, assim, aquela discussão de que ainda não se tem certeza de que o vírus tá vivo ou morto, né? Essa discussão é legal, Eu lembro dessa discussão no ensino médio ainda. Isso. A professora falou, e aí? Depois que ela deu a aula sobre vírus, a gente discutiu. E aí, é vivo ou não? E aí a sala ficou dividida. Tinha uma galera que falava, eu acho que eu acho que não, né? E a professora depois falou, olha, pra mim é porque tem DNA, né? Mas, sei lá, aí ela falou, mas também eu posso estar errada, amanhã eles podem provar que não é, né? A ciência é assim mesmo, ainda bem que eu tive uma boa professora, né? Porque, pelo amor de Deus. A gente tava falando de vírus, vocês lembram do filme Vírus, de 99, um filme ruim que dói? Com Jamie Lee Curtis, O vírus era, assim, ele era baseado numa história em quadrinho, mas era uma descarga elétrica, né? Era tipo um vírus de computador. Isso, que infectava as pessoas e transformava as pessoas em ciborgues. Era uma coisa pavorosa, né? Ele infectava as máquinas, na verdade, não é? E aí a máquina ficava inteligente, não era? É verdade. Se aproveitavam dos corpos dos mortos pra fazer, enfim, coisas meio bizarras. Aquela cena do Donald Sutherland com o chapéuzinho de capitão costurado na cabeça, não, velho. É meio bizarro. Acabou com o filme pra mim ali. Mas a metáfora é boa. É boa, mas o filme é ruim, né? Foi uma bomba também na bilheteria, né? Quem é o vírus, na verdade, né? Né? Tipo, gente, eu tô ficando doente, já tô passando mal, tô com febre. A gente assistiu o Vírus, eu tô lembrando que a gente assistiu o Vírus, a gente alugou numa locadora lá em Garça. Tipo assim, aquela casa. coisa velha, Pagou sabe? Caro. Pagou caro. Seu bisavô fazia alugar filme na locadora. Era até em pergaminho que se assinava, né? O recibo, assim. Ai, credo. Eu tô ficando mal, tô doente, eu tô com febre. Alguém tem um termômetro? A gente tá conversando mais sobre doença, né? Então, antes da gente encerrar, eu quero agradecer a algumas pessoas que comentaram nos episódios anteriores. A Júlia Mesanotti, o Rubens Matheus Padovese, o Sistinas... Ai, Jesus. Pô. Gente, escolhe uns nomes que a gente consiga ler. Aquelas. Alexandre Rodrigues Assunção, que eles comentaram nos episódios. A Júlia recomendou, achou um absurdo a gente ter esquecido da série Dark. Eu não sei que série é essa. É uma série da Netflix, uma série alemã que tem viagem no tempo. Ah, eu sei que série que é essa. Eu sei que série que é. A dublagem em inglês que a Netflix tem é muito estranha, cara. É muito esquisito ver os caras. Podia ter deixado o áudio original, né? E colocar a legenda, né? Deixa eu ver o que mais. E o Alexandre Rodrigues Assunção, ele quer comentários da série Star Trek Picard. O que a gente tá fazendo é o seguinte. Eu e a Luciana, a gente tinha assinado a Amazon Prime alguns meses atrás e eu tinha assistido The Tick, sabe? Era a única coisa que me interessou lá. Então nós suspendemos a assinatura. Agora, tá passando no Brasil, o Star Trek Picard na Amazon Prime, eu acho que tá acabando a série. Assim que a série terminar, eu e a Luciana vamos assinar de novo por um mês e assistimos de uma vez e aí a gente vem aqui e comenta. Cadê? Ok. Então esses foram os comentários que nós tivemos nos últimos episódios. Muito obrigado por quem comentou e muito obrigado por quem ouviu também. E você acha show notes deste episódio em terceiraterra.com/holodeck/doenças. Tem os links lá das fontes que nós usamos. Tá escrito aqui, por que eu tô falando? Lá tem links para nossas fontes de pesquisa e também links para os livros que estamos aqui na Amazon brasileira, na Amazon estadunidense, na Saraiva e também no Book Depository, que é uma mega livraria da Inglaterra, o Cojus, que é a subsidiária da Amazon, mas ela manda livros sem frete para qualquer lugar do mundo, incluindo o Brasil. A Terceira Terra ganha comissão por essas vendas através destes links. Também te convidamos para assinar a newsletter da Terceira Terra. É um e-mail por mês só e basta colocar seu e-mail na caixa que tem entre as show notes e a seção de comentários ou em terceiraterra.com/newsletter. O Holodeck também está disponível no Apple Podcasts, no Google Podcasts e no Spotify. Se você nos ouve através de um desses serviços, considere nos avaliar com 5 estrelinhas, quem sabe até nos escrever umas linhas de uma resenha, um comentário, um beijo, um abraço, um aperto de mão. Isso ajuda o podcast a aparecer em buscas e sugestões, e aí podemos ser ouvidos por mais pessoas que curtem FC, ficção científica como você. E por favor, parem de estocar máscaras dentro de casa, porque isso não adianta, entendeu? É só lavem lavar a mãozinha. Entendeu? Não é uma boa época para ir no cinema, né? Já que você tem que ficar em casa de quarentena, vai no site o podcast é delas 2020.com.br e conheça o seu próximo podcast favorito produzido por mulheres. Boa ideia.
E todo o conteúdo em áudio do Holodeck da Terceira Terra existe sob licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento da mesma licença versão 4.0 internacional. Computador. Encerrar programa. Achei.